vou pegar a parte de regeneração no contexto hindu, no hinduísmo, oriundo da sabedoria dos Upanishads, que é a parte final dos Vedas, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os Puranas e toda a tradição hindu, no conjunto, o que os hindus falam dessa regeneração no contexto oriental? Porque a maioria dos autores que hoje fala de regeneração são autores ocidentais, em boa parte dentro da área espírita ou espiritualista em geral, e alguns também na área da ufologia, mesclado com a espiritualidade. Mas não tem quase nada do Oriente falando nisso. E como boa parte dos pesquisadores está voltado para cá, para a parte judaico-cristã ocidental, a abordagem tende a ser nesse nível. Só que o planeta tem 7 bilhões de pessoas e mais da metade está no Oriente. Então, a gente tem que observar que culturas diferentes geram perspectivas diferentes, ensinamentos diferentes. Então, nesta diferença, né, o que a gente pode fazer para pegar a unidade? O que está por detrás? A luz, a espiritualidade, não é oriental ou ocidental, é espiritualidade. Então, em outras culturas, surgiram outros parâmetros, e ninguém está certo ou errado. Cada cultura tem sua forma de ser. Então, aqui no Ocidente, a referência clássica é Jesus, mas se eu for na Índia, a referência é o Krishna. Se eu for em alguns lugares do Oriente, a referência é o Buda. Em outros lugares do Oriente Médio, pode ser o Maomé para um árabe, como pode ser Moisés ou Abraão para um judeu. Então, essas referências elas mudam de acordo com cada cultura e a maneira de abordagem também. E eu tenho visto muita gente aqui no Ocidente, ao falar do tema de regeneração, mesclar um pouquinho daquela velha herança apocalíptica, quando, antes do ano 2000, se falava muito que em 2000 ia mudar tudo, ia ter uma catástrofe, não sei o quê, e aí o mundo ia regenerar. Isto não aconteceu, porque o universo não mede suas revoluções e estágios a partir de calendário humano, de cultura nenhuma. E levando em conta que o calendário de cada cultura aqui no Ocidente, né, ou melhor, neste mundo, ele varia. O calendário gregoriano é um, o calendário chinês ou judeu é outro. Tá? Então, qual calendário o universo vai usar para poder marcar um evento de transformação? E baseado em calendário de qual cultura? Então, isso é muito relativo. Então, muita gente, eu me lembro, a minha mãe, é muito religiosa, cristã, falava desde a década de 70, porque eu sou antigo, eu nasci em 1961, tenho 59 anos. Então, desde aquela época, eu criança, ouvia minha mãe falar assim, de 1000 passará, de 2000 não passarás. E eu pensava que aquilo era da Bíblia, depois descobri que o Nostradamus que tinha falado isso, era uma confusão popular. Então, muita gente apostava em quebra de paradigma na virada de 99 para 2000, Apocalipse, depois o pessoal transferiu para a questão do calendário maia, depois transferiram para a data limite. Então, particularmente, olhando de fora, eu não consigo conceber nenhuma transformação baseada em data, o calendário dos homens, e mesmo o calendário dos homens variando de cultura para cultura. Então, quando se fala regeneração, tem vários sentidos nisso e não tem nenhuma cultura que possa ser a única certa em cima disso. Eu estou colocando isso em geral, porque normalmente essas abordagens elas não concebem a maneira oriental de ver. É tudo a parte judaico-cristã. A gente tem muita informação de várias áreas, mas a gente tem que olhar o conjunto. E tem duas coisas ainda como introdução. Nós tivemos a Idade Média, um período de obscuridade, fogueiras de inquisição e uma série de coisas. Quando entra o século XVII, ou melhor, já no século XVI, uma pleiade de espíritos elevados reencarna na Europa para mudar o paradigma religioso e político, temporal daquela época. Então, a gente vê o período do Renascimento no século XVI, onde aparece uma leva de caras geniais, isso já virando para o século XVII também. Então, a gente vê um Galileu Galilei, um Leonardo da Vinci, Kepler, Copérnico, né? René Descartes. A gente vê um monte de gente de alto nível que desceu para mudar o status quo. Então, quando entra o século XVII, a gente tem dois caras que são marcos, que é o Isaac Newton e o René Descartes, que literalmente estabeleceram padrões mais técnicos. A ciência que a gente conhece
ela começou a ficar forte ali e o poder temporal absolutista religioso começou a declinar, e aí ninguém mais tinha moral para botar alguém na fogueira, porque até então era assim, choveu, foi Deus que quis, esse raio caiu, foi Deus que quis. Aí o Newton chega e fala, esse raio que caiu é uma descarga elétrica, e se eu jogar uma maçã aqui, 1000 vezes ela vai cair, porque tem uma força invisível que chapa as coisas na Terra, chamada gravidade. Então, não havia mais maneira de queimar alguém, porque a ciência tinha crescido e a religião já não podia mais ser a única referência. Então, do século XVI e XVII para cá, muita coisa mudou. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, se a ciência não tivesse chegado naquela época, nós não poderíamos estar num evento como esse aqui, porque a gente viraria churrasquinho numa fogueira da Inquisição hoje. Então, primeiro ponto para a regeneração, advento da ciência para quebrar a ignorância e o status quo todo da Idade Média, que era uma porcaria de escuridão e obscurantismo, onde sequer podia se colocar a própria espiritualidade. O segundo ponto que eu considero, tá? Até o século XVIII, se vocês chegassem numa livraria da Europa, que era o centro cultural mais forte da época, por exemplo, França e Inglaterra, Paris ou Londres, você chegasse lá e quisesse comprar um livro de vida após a morte, por exemplo, do século XVIII para trás, você não encontraria nenhuma literatura desse tema. Onde começa a proliferação de obras de esclarecimento espiritual em aberto. Eu não estou falando dos trabalhos ocultistas que sempre existiram nos bastidores, de mestre para discípulo ou através de iniciação. Eu estou falando de conhecimento em aberto, sem precisar de provas iniciáticas, em aberto, democratizado. Quando começa isso? Século XIX. Quando? 1857. Com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que continha vários temas separados por capítulo, falando de imortalidade da consciência, vida espiritual. O capítulo 8 se chamava Emancipação da Alma, que eram as experiências fora do corpo, a partir da pergunta 400 em diante, e toda a cosmogonia espírita. Naquele instante, então, o espiritismo se expandindo, vários autores, logo depois do Allan Kardec, como Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, são tantos, começaram a produzir farta literatura que falava da temática espiritual dentro do contexto espírita daquela época. Então, as livrarias começam a ficar cheias nas estantes de livros que falavam de temas espirituais. Se olharmos para trás, não vamos ver essa abertura. Essa abertura começa historicamente com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1857, na França. Em 1875, surge a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, em Nova York, com o Coronel Wolcott e a Madame Blavatsky, que depois iriam para a Inglaterra e finalmente para a Índia. E a literatura teosófica, até posterior a Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadasa, Arthur Powell e tantos outros autores teosóficos, começou a publicar material falando também de espiritualidade, mas dentro da moda teosófica, que era diferente da moda espírita, mas numa coisa eram iguais. Produziam livros que falavam de consciência e espiritualidade e jogavam em aberto nas livrarias. Então a população começou a ter uma abertura pelo espiritismo de um lado, pela teosofia do outro, de temas espirituais que antes não eram abordados em aberto. Em 1882, surge em Londres, na Inglaterra, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, aonde pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas britânicos se reuniu para pesquisar os chamados fenômenos paranormais. E aí, isso seria o embrião de uma pesquisa mais técnica que depois desembocaria na metapsíquica e, finalmente, na parapsicologia, também produzindo conteúdos que não eram iniciáticos, não eram esotéricos, eram conteúdos que eram publicados. Então, isto também ajudou numa abordagem técnica e aberta. Quando entra o século XX, duas grandes guerras travaram um pouco dessa expansão da informação espiritual em aberto, porque se você pegasse, por exemplo, 1942, em Londres, depois de um bombardeio dos nazistas na cidade, a cidade em escombros, quem é que ia editar um livro de espiritualidade no meio dos escombros em Londres, no meio da Segunda Guerra Mundial? Então, duas guerras mundiais deram uma contração.
quando passa o pós-guerra, principalmente na década de 1960 em diante, começam a surgir outras literaturas, como a das experiências fora do corpo, que já vinham desde o início do século XX, mas da década de 60 em diante, ganha um boom. Literatura sobre chakras, muita literatura sobre temas mediúnicos, principalmente no Brasil. A série Nosso Lar, do André Luiz, tem o destaque, é claro, mas outros médios, além do Chico Xavier, também foram contribuindo. Edivaldo Pereira Franco, a grande Ivone Pereira e tantos outros. Então, a gente tem um arcabouço espiritual hoje de abertura muito grande. Eu também considero isso regeneração, porque se essa abertura toda que eu estou comentando não existisse, como é que a gente ia falar em progresso? Só material. E, finalmente, quando chega a década de 1990, no finalzinho, a internet acabou democratizando e abrindo a informação, e hoje a gente tem um evento como esse, passando aqui numa live em aberto. Então, estou tocando num tema normalmente não considerado, a abertura espiritual. Ela é regeneração e ela não tem calendário marcado. Mas, se eu olhar, isso começa ali no século XVI e XVII, com o advento da ciência, século XIX, com a abertura, né? E aí a gente está no estágio que está hoje, onde o ser humano tem um celular na mão, satélites avançados, televisão e progresso material. Só que, consciencialmente, o ser humano continua com as mesmas tranqueiras emocionais, os mesmos combates, climas mentais belicosos que geram guerra, fanatismo religioso, preconceito social, racial, sexual, é um monte de tranqueira. Então, as pessoas têm o celular na mão, mas não têm o despertar da consciência. Então, quando eu entendo o tema regeneração, eu entendo como despertar da consciência. E eu não acho que isso tem a ver com uma religião X ou Y, nem com uma abordagem só. Isto é uma coisa de progresso do ser humano como um todo. E o que é o ser humano? Um ser material? Não. Um ser espiritual que vem de outro plano e acopla num corpo físico para se manifestar. Em nenhum instante, mesmo dentro do corpo, nós deixamos de ser espíritos ou consciências espirituais. Continuamos sendo, só que com um envoltório, um revestimento, localizado num planeta aqui, que é o terceiro, a partir do Sol girando em volta, né? E a gente está aqui aprendendo um monte de coisa, e não é a primeira vida aqui, e tem vidas em outros lugares também, e a vida vai se manifestando. O universo é infinito, a Terra é um pontinho no espaço, e nenhum ser humano sabe tudo, e a medida dos sentidos do homem não tem como mensurar a grandeza do universo, sequer físico, quanto mais espiritual. Então, quando a gente fala de leis maiores, como causa que gera efeito, a coisa do karma, que é uma lei da natureza, a rotação da Terra, a translação, né, a gravidade, são leis da natureza, não estão sujeitos à interpretação, são leis da natureza. Então, o que acontece? São leis maiores às quais nós estamos submetidos aqui embaixo e tentando evoluir e contribuir em alguma coisa. De tudo que vocês podem estudar, qual é a coisa que mais está dando consciência para vocês? A espiritualidade, em suas várias abordagens. Porque sem o conceito espiritual, você não sabe nem o que é uma aura, nem o que são chakras, sabe? Ou que você tem saídas do corpo e que você sobrevive à morte do corpo. Sem um contexto energético, ou psíquico, ou espiritual, não dá para falar de regeneração nenhuma. Porque como falar de regeneração se a pessoa está ignorante de outros planos, só achando que a vida está aqui? Então, não há como falar de regeneração sem espiritualidade. E isso é importante, porque muita gente, às vezes, fala de regeneração, continua com medo da morte, continua, na hora que perde um familiar, não aceita, continua pensando mal do vizinho e falando de regeneração. Tem muitos assim. Não é o caso aqui das pessoas que estão projetando conteúdos de esclarecimento também. Eu só estou pontuando que o tema regeneração ele é muito maior do que a cultura judaico-cristã ocidental nossa está dizendo, porque tem outros parâmetros e por isso eu trouxe o parâmetro oriental que fala de regeneração, mas num outro contexto. Então nós vamos mergulhar numa outra cultura para dali a gente ver o que é regeneração, que já se fala na Índia há milhares de anos. Existem os ciclos, as yugas, as eras que os hindus vêm falando. A gente está saindo da Kali Yuga, que é a época de trevas, e desembocando numa época de maior claridade. E isso já vem de alguns séculos para cá, não é do século XX para frente. Como eu falei lá, século XVII, a ciência, século XIX, a abertura espiritual. Então, nós estamos num progresso. E hoje nós estamos melhores do que 500 anos atrás,
onde não tinha pasta de dente, onde não se tomava muito banho, sabe? Melhorou muito. Daqui a 500 anos, mais ainda, né? E a gente vai entrando e saindo dos corpos e avançando. O tempo é uma quimera, espaço é outra ilusão. Nós somos consciências. E a gente pode falar desses temas sempre de uma forma bem ampla. Então, feita essa longa introdução, vamos mergulhar na cultura hindu e ver o que se fala de regeneração, qual é o contexto, que é totalmente diferente do nosso aqui, por isso eu separei para a gente ver, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da concepção hindu, Brahma, o Criador, gerou toda a vida, e na Índia, quando se fala de um conceito maior, se chama Brahman, o absoluto, o todo, o alto, e subdivide Brahman em 3 aspectos, Brahma, Vishnu e Shiva, que é criador, preservador e transformador. Então, os hindus falam de um grande verbo divino projetado na criação e que seria a base de todas as coisas. Eles resumem tudo isto numa vibração que é considerado um mantra, que é o Om. O que vocês estão vendo aí é uma letra projetada aqui, que é um caractere Devanagari, que compõe o alfabeto do sânscrito, que tem 50 letras Devanagari. Esta é a principal, que, transliterando, é o Om, a vibração universal. Para se ter um paralelo, se eu pegar a Bíblia e o Gênesis, lá está escrito o seguinte: o Espírito de Deus flutuava sobre as trevas, nada havia. Então ele emana um som primordial, um verbo divino, que é faça-se a luz. E segundo o Gênesis, é depois da luz que tudo vem à vida. Ou seja, o faça-se a luz é o verbo divino. Em sânscrito, o verbo divino se chama pranava ou shabda, ou melhor, o Om. Então, hoje, a ciência moderna diz para nós que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação, inclusive o corpo humano. Então, obviamente que a origem, se é que a gente pode falar assim, faça-se a luz da Bíblia, é uma emanação de energia, que é o que o hindu chama de Om. Culturas diferentes com o mesmo conceito. A ideia da geração da vida a partir da luz. Luz é energia, luz é som. É melhor, som é energia, luz é energia. Isto é o Om na concepção da velha Índia. Por isso, todos os mantras que surgiram na Índia levam o Om. E se um hindu for te falar de regeneração, sem o Om não vale nada, porque não teria o selo celeste de qualidade, sabe? O selo dizendo assim, made in heaven, feito no céu. Quer dizer, o selo do controle de qualidade divino, espiritual, significando, esse veio da luz. Então, o Om é a energia primordial que vibra em todas as coisas a partir do gerador da luz, que é Brahma, que é um dos aspectos de Brahman. Por isso aparece esse mantra em qualquer coisa espiritual que venha da Índia, podemos colocar como símbolo de regeneração também, e vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. E isso é um caractere, não é um 3 com um rabinho. Isso é uma letra que a gente transliterando dos caracteres Devanagari do sânscrito para os caracteres latinos, vai ficar escrito OM, OM, que seria a vibração do todo que está em tudo. Então, peguei várias imagens para ilustrar, porque se clicar na internet OM no Google, vai abrir 1 trilhão de figuras que os seres humanos foram fazendo para representar este verbo divino, essa emanação primordial. No contexto hindu, repito, sem o Om não há nada. O Om é a vibração do eterno, é a energia primordial. E hoje sabemos que tudo é energia em graus variados de condensação. Então, olha aí, várias imagens do Om, só para ilustrar, para abrir a nossa apresentação, tá? Aí. Aqui, numa meditação, a pessoa pode visualizar o mantra Om, o caractere no original, além de fazer como mantra verbalizado ou mentalizado, pode-se fazer dentro do chakra frontal, como vocês estão vendo, ou os outros chakras, ou no coronário, emanando numa expansão da consciência, um estado temporário de samadhi. O Om também é usado em meditações, como a representação para o hindu da espiritualidade superior. Tá. Dentro do contexto hindu, quando se fala Brahman, é um conceito muito vasto. O Brahman, a causa de tudo, a energia das energias, o sol dos sóis. Como é que vai se compactar isso para um ser humano entender isso com o seu cérebro? Né? A ideia de Deus como a totalidade. Então, os sábios da Índia, percebendo que era um conceito muito vasto para a população entender, dividir a unidade que era Brahman em 3 aspectos,
chamados então de Trimurti ou Ishwara, personalizar em 3 aspectos o que era um, dividido agora em 3 aspectos. Se a gente olhar isso e comparar com outras culturas, como é que era no Antigo Egito? Osíris, o pai, Ísis, a mãe, Horus, o filho. Temos aí uma divisão ternária também. E no cristianismo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, era comum essa personificação em 3 aspectos do um, ou seja, o eterno subdividido em 3 maneiras de ser, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma aqui, esse aqui de 4 cabeças, Vishnu no meio e Shiva ali na lateral. Então, Brahma, Vishnu e Shiva, a personificação de Brahman numa manifestação trinária. Então, aqui vocês estão vendo, ó, Brahma, Vishnu e Shiva. Eu já vou explicar. Vamos lá. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Tá? Aqui, cada um dos 3 tem um veículo, um animal de poder, um yana, como era chamado na Índia, na qual Deus viria do céu para a terra. Ou seja, um animal transportador fundido com aquela consciência para vir ao plano dos homens. Brahma, que vocês estão vendo aqui, ó, ele está em cima de um cisne divino que é chamado Hamsa ou Paramahansa. Então, por isso, na tradição da Índia, quando se queria homenagear um mestre, você chama ele de Paramahansa, significando ele é um cisne de Deus vindo a mando de Brahma do céu para estar entre os homens, trazendo claridade, espiritualidade e bem-aventurança. Então, daí chamar grandes mestres, por exemplo, Paramahansa Ramakrishna, Paramahansa Yogananda, ou seja, Paramahansa é o título que se dá para alguém que é como um cisne divino, que veio do céu a mando de Deus para fazer o bem entre os homens. Então, o animal do Brahma, Hansa ou Paramahansa. O animal de Vishnu, que está aqui, ó, é um híbrido águia e homem, chamado Garuda. E o animal do Shiva é um touro branco chamado Nandi. Aqui vocês estão vendo melhor. Brahma com Hamsa, Shiva com Nandi e Vishnu com Garuda, ok? São metáforas que eles usavam para falar dos veículos dos deuses. Nós vamos falar de regeneração. Então, regeneração na Índia é Vishnu. Então, daqui a pouco, nós vamos deixar os outros 2 e ficar em Vishnu, que é o que tem a ver com o tema da palestra. Então, cada um dos 3 tem mantras grandes. O mantra do Shiva, Om Namah Shivaya, mantra do Vishnu, Om Namo Narayanaya, por exemplo. Então, cada um deles também tem um pequeno mantra, um bija mantra, um mantra semente, né? Sabe, um comprimido concentrado, multivitamínico, que tem tudo ali. Você fala, está concentrado, é pequenininho, mas é forte. Então, esse é um bija mantra. Então, cada um dos 3 tem um bija mantra. Para Brahma é Om, para Vishnu é Hari e para Shiva é Hara. Vishnu, tendo o bija mantra Hari, Hari é regeneração. Como vocês vão ver já já, eu estou primeiro explicando de forma geral, mas vamos afunilar no tema da regeneração. Cada um dos 3 tem uma consorte divina, fêmea, né, feminina. Então, teríamos Lakshmi, esposa de Vishnu, teríamos Sarasvati, esposa de Brahma, e Parvati, esposa de Shiva, cada uma delas em igualdade, né, dentro de uma cosmogonia. Eu não vou tocar hoje nas questões femininas, ou seja, os aspectos da Mãe Divina, porque isso daria uma palestra inteira só sobre elas, que seria uma palestra muito linda. Mas eu vou focar no tema da regeneração, que tem mais a ver com Vishnu. Tá. Vishnu, que é o preservador, já que Brahma é criador, Shiva, transformador. Então seria, Brahma cria. Aquilo que foi criado precisa ser preservado, mantido, e um dia precisa morrer para poder renascer. Então você tem 3 aspectos, criação, preservação e transformação. A representação da preservação é Vishnu. Então Vishnu é o preservador divino, o todo interpenetrante, o amor universal. Tá? É nele que nós vamos focar, porque todo aspecto de regeneração na cosmogonia hindu é associado a Vishnu e seus avatares. Vamos lá. Vishnu tem um epíteto chamado Narayana. Narayana é a junção da palavra Nara com a palavra Yana. Nara é o homem que é portador da luz e Yana é veículo. Então, quando você fala Narayana, homem portador da luz. Então, Vishnu, de vez em quando, emana de si mesmo uma partícula energética que reencarna um avatar.
Então você fala, é um homem veículo daquele eterno. Daí você fala avatar. E no caso Narayana, a possibilidade de se condensar e emanar a si mesmo como um avatar. Então Vishnu ou Narayana, que é o nome menos conhecido, porque se fala mais de Vishnu, mas o outro epíteto é Narayana, associado a Vishnu. Por que o mantra de Vishnu não é Om Namah Vishnaya? Não, o mantra é Om Namo Narayana Ya, que é o aspecto do divino atuando na Terra, no ser humano. Então, quando você fala Vishnu, é o todo interpenetrante, numa escala cósmica. Quando você fala Narayana, é Vishnu personificado, numa forma protetora que vem na sua direção para proteger a você. Deixa eu dar um exemplo. Quando um cristão fala assim, Deus, ele está falando de algo na totalidade. Quando ele fala Jesus, ele está falando de Deus enquanto condensação humana, uma manifestação divina em forma humana. Isso em sânscrito é avatar. Então, na Índia, se fala que Vishnu condensa e emana uma partícula que reencarna, ou seja, Narayana desce e Narayana vem proteger. Então, é igual um cristão falando assim, ó Deus, no sentido maior. Mas, tipo assim, ó meu Jesus, quer dizer, meu é aquilo que está no meu coração. É uma manifestação particularizada. Então, quando a manifestação é geral, Vishnu particularizou Narayana. Daí o mantra Om Namo Narayana Ya. Cada uma das divindades da Índia, tá aí um mantra dele, ó, Om Namo Narayana Ya, é representada por alguns aspectos. As divindades principais têm a cor azul, é uma metáfora de onde eles vieram, do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Então, que cor eles teriam? Então, as divindades são azuladas, Vishnu, Shiva, Krishna, Rama. Pode observar, tudo pele azul. É uma metáfora. Eles têm 4 mãos. Uma mão toca a terra, a outra mão toca a água, uma outra mão toca o fogo, a outra toca o ar, a cabeça é o Akashi, o éter, os 5 elementos, os Panchabhutas, como são chamados, né? Ou Panchatattvas na cultura hindu. Então, nas 4 mãos, cada uma mão, Vishnu carrega um artefato. Uma flor aqui na mão esquerda de baixo, um búzio na mão esquerda de cima, uma massa na mão direita e uma roda de luz na mão direita superior. As serpentes que vocês estão vendo ali, anantas, representa expansão da consciência, porque a cobra naja, ela expande o capelo, parecendo que a cabeça fica grande. Então, a metáfora de uma mente que se abriu para o cosmos. Aqui, o Bija Mantra de Vishnu, que é Hari, escrito assim ou assim, se quiserem, tá? Pode falar Om Namo Narayana Ya. Não quer falar isso? Então, Hari Om. Tem que ter o Om. Hari é regeneração. Vocês vão ver já já por quê. Vishnu e seus avatares. Todos os avatares que vêm de Vishnu são de regeneração. Como Vishnu é Hari, que é o Bija Mantra dele, ou Hari Om, todos os avatares de Vishnu também são Hari Om. Por isso, 2 dos mais famosos, como Rama e Krishna, sendo avatares de Vishnu, e Vishnu é Hari, tanto Rama quanto Krishna são Hari manifestado. Daí você canta Hare Rama, Hare Krishna, o Mahamantra que vários de vocês conhecem. Agora, este Hari, que está para Vishnu, está para Krishna e Rama, Hari, o poder de regeneração. Ou seja, quando as coisas não estão dando certo, a criação está ficando torta, a evolução está travada, Vishnu emana um avatar que desce para consertar, para regenerar. E isto, na tradição hindu, era associado à descida de seres elevados, como Rama e Krishna, Hari, ou Hari Om, ou seja, regeneração. Desce lá e conserta, desce lá e regenera, desce lá e ensina o homem como mudar, como transformar de alguma forma que seja por amor, por luz. Porque se a gente pega Brahma, Brahma é a geração, a criação. Pega Shiva, é a transformação. Nada morre, tudo se transforma. Né? Na natureza, nada morre, tudo é energia. Energia não nasce nem morre, só é transformada. Então, Shiva é considerado destruidor do ego e transformador da consciência. Brahma, gerador ou criação. Vishnu, regeneração. Então, é interessante para a gente associar com o tema que os hindus falavam em regeneração porque tinha um conceito de criação e o outro de transformação. No meio está aquilo que regenera. E nós não estamos nem no início nem no fim de nada. Estamos bem no meio da rota evolutiva de um ser que reencarna em planeta como a Terra. Por isso, não estamos no início, nem chegamos no final. Nós estamos no meio. O meio é Vishnu, regeneração. Vamos lá.
Nas 4 mãos que Vishnu tem, cada uma com artefato, tem uma mão aqui em cima, ó, que vocês estão vendo à direita, com uma roda de luz. Essa roda de luz tem vários mitos. Alguns dizem que é a roda do tempo. Tempo em sânscrito é chamado Kala. E outros têm a outra teoria. Vishnu, quando descia a um plano inferior, e ele estendia essa mão superior direita, e esta rodinha se transformava num rodão, e espargindo luz. Qual era a metáfora? Cercado pela treva, expande sua roda de luz, que a treva se afastará. A roda de luz em sânscrito se chama chakra, ou tichakra, no original. Então, a roda de luz que Vishnu carrega na mão superior é um chakra, né, que ele usa para expandir energia. Os avatares de Vishnu, como Urama e Krishna, também tinham chakras na mão, que eles giravam para enfrentar os inimigos. Urama, enfrentando lá no Ramayana o demônio Ravana, ele gira e corta o demônio com esse disco girante, que era o chakra na mão dele. Quando os mestres da Índia, na parte do yoga, estavam classificando inicialmente a questão dos centros energéticos na aura humana, principalmente os 700 energéticos, da cabeça à base da coluna, eles tinham que dar um nome a esses centros energéticos. Como esses centros tinham forma de vórtice ou de rodas de luz, eles lembraram que a roda de luz na mão de Vishnu era chamada chakra. Como eles tinham que nomear esses centros, e eles lembravam uma roda de luz, eles chamaram os centros energéticos da aura de chakras, rodas de luz. Então é interessante que a origem da palavra chakra, ela tem a ver com um dos mitos de Vishnu. Tá? Olha aqui o chakra na mão direita, em destaque. Às vezes tem gente que desenha na mão esquerda, tanto faz. Ó, olha aqui, ó, girando, porque energia é movimento, não se imagina energia como algo parado. A aura humana, que é um campo de luz viva, tá? Tem centros energéticos, ó, que os hindus antigos chamaram de chakras e os ocidentais chamam de centros energéticos. Tá? A palavra chakra do sânscrito, rodas de luz, mas pode ser chamado centros energéticos, centros de força, vórtices energéticos ou centros psíquicos. E aí os hindus vêm falando desses chakras há milhares de anos, mas a palavra chakra tem origem lá no mito de Vishnu. E dentro dos yantras dos chakras existem bijas mantras, porque eles calcularam o seguinte: se Brahma tem o bija mantra Om, se Vishnu é o bija mantra Hari, e se Shiva é o bija mantra Hara, e o ser humano tem sua origem nisso tudo, ele teria também bijas mantras dentro dos chakras. Então, na área do yoga, eles foram criando um bija mantra de ativação para cada chakra, que hoje aqui eu não tenho como distender, porque o tema é regeneração. O que eu quero que vocês entendam, a palavra chakra vem de Vishnu. Vishnu é regeneração. Vamos lá. Aí os hindus começaram a fazer ilustrações há muitos séculos desses chakras, como centros energéticos, olha aí, muito antes de aqui no Ocidente a gente falar nisso pela primeira vez. Então aqui os chakras de novo, ó, tá? Bom, o Vishnu, como Narayana, ou seja, como manifestação personalizada, ele tem um Yana, lembra? Um animal chamado Garuda, que é um híbrido humano-águia. E quando o Vishnu vem proteger o devoto, ele viria montado nesses híbrido alado. Lembra, Vishnu, no geral, veio proteger você, Narayana. Não é Deus no sentido maior, é Deus no sentido individual protegendo a você. Daí o nome Narayana. Então, olha aí, ó, Vishnu ou Narayana, Garuda, salvando um devoto que pediu por Vishnu ou fez um mantra de Vishnu, ou Namo Narayanaya, ou então Hari, que é o poder de regeneração. Aí, novamente, Vishnu em cima do Garuda. São imagens que eu montei para ilustrar, aí a mesma coisa. Aqui é um mito hindu de um elefante que ia atravessar um rio, um crocodilo abocanhou ele e estava puxando para o fundo, ele iria morrer. Então, vendo que ele iria morrer, ele catou com a tromba uma flor de lótus e ofereceu para Narayana, falando: se eu vou morrer aqui, morro oferecendo uma flor para Narayana. E aí Narayana se materializa em cima do Garuda e vai salvar o elefante. É um mito clássico da Índia, olha lá. Ele manda um chakra, larga o chakra, em cima do crocodilo para cortar o crocodilo, matá-lo para salvar o elefante, que era um devoto de Narayana. É um dos mitos da Índia. Olha aí. Ó. Aqui vem Vishnu com o Garuda baixar a lenha nos agentes do mal. Ou seja, isso é muito importante, porque se fala de regeneração, que é o poder do amor,
Mas o amor não é bobo, às vezes o amor precisa de muita força para poder trabalhar. Então o amor também é forte. Por isso o Vishnu, como Narayana, vem montado no Garuda, e o Garuda vai em cima dos agentes corrompidos que estão fazendo mal e impedindo a regeneração. É um conceito fantástico esse. Aqui é a mesma coisa, lá vem Vishnu, olha o Garuda, para atender o devoto. Vishnu, o Garuda descendo em cima de novo. Ó. Vishnu tem a esposa divina chamada Lakshmi, né? A deusa da prosperidade e da abundância. Então está aqui os dois em cima do Garuda. Eu não vou falar da Lakshmi, porque a gente vai falar de Vishnu, que é regeneração. Para falar da Lakshmi, daria uma palestra inteira também. Bom, avatares de Vishnu, emissários divinos, canais da divindade, que descem para trazer regeneração ao mundo. De época em época, isto acontece de acordo com a cosmogonia hindu. E a cosmogonia hindu é tão elástica que ela admite um avatar descer em outra cultura. Tanto que alguns hindus admiram Jesus também como um avatar de regeneração, Hari, na visão deles. Outros também imaginam o Siddhartha Gautama, o Buda, que é de outra doutrina, o budismo. Mas eles são elásticos, não estão vendo doutrina, e sim a capacidade de regeneração daquele ser. Outros também falam de Ramakrishna como avatar, Chaitanya e tantos outros. Mas aqui eu peguei os clássicos. Os avatares de Vishnu, todos são de regeneração. E regeneração é Hari. Daí você fala Harion. E aí é o Mahamanta, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, manifestação de Hari, que é regeneração. E é muito legal colocar isso, porque a pessoa presa só na cultura ocidental, sabe, só achando que Jesus salva, esquece que em outras culturas existem outras referências. E é legal falar de Jesus, como é legal falar de Krishna, como é legal falar de Rama, como é legal falar de um monte de gente. E o pior, tem pessoas que fazem campeonato de mestres, tipo ranqueamento de mestres, parecendo o campeonato brasileiro, o ranking. Quem é o primeiro, o segundo, o campeonato de futebol brasileiro. Ah, quem é o primeiro? Quem vai cair? Sabe? Um ranqueamento de mestres é coisa do ego dos homens. Você não vai ver nenhuma competição no plano extrafísico. Você já imaginou Krishna e Jesus discutindo para ver quem é o melhor do lado de lá? Não, mas dá para ver devotos de uma religião ou de outra brigando numa suposta superioridade do mestre daquela cultura sobre as outras. Para mim, regeneração é Jesus, regeneração é Vishnu, é Krishna, é Rama, é um monte de gente que veio para trabalhar. E cada um de nós que também está aqui fazendo algo bom é um avatarzinho michuruca, mas já é um avatarzinho de regeneração. E regeneração começa dentro da gente, porque se não tiver dentro da gente, como é que vai passar para o próximo algo bom? Então, todo mundo que está irradiando alguma coisa, esclarecimento consciencial ou espiritual, é um avatarzinho de regeneração. Enquanto que existem os grandes avatares que a gente não chega ao nível deles, mas eles são inspiração para todos nós. E nada de falar de um avatar só, senão nós vamos cair naquele fanatismo de muita gente falar que só Jesus salva. Isso não bate num planeta com tanta cultura diferente, né, como a Índia, a Tibete, a China, que consideram seus avatares no mesmo nível de Jesus, e está certo. O importante é ser da luz, ser do bem, e isto é regeneração de forma universalista, o planeta inteiro, não só para o Ocidente. Vamos lá. Os avatares de Vishnu até agora são 9. Eu não vou especificar os 9 ao longo das eras, porque nem dá tempo. Eu vou especificar os principais, Rama e Krishna. Vamos lá. Um dos avatares, o quarto, é chamado Narashinha. Nara é homem, Shinha é leão. É um mito hindu de que tinha um demônio chamado Kashipu, que estava incomodando todo mundo. Então Vishnu encarna como uma divindade híbrida, homem e leão, chamado Narashinha. Ele vai lá, estripa o Kashipu, o demônio, significando é regeneração, mas não é boba, é forte. Amor é forte. E você não vai incomodar aqui e atrapalhar esse processo. Aí ele vai e mata o demônio que estava atrapalhando e incomodando todo mundo numa área da Índia. Isso é chamado Narashinha, que seria uma das emanações de Vishnu, e todas as emanações são Hari, é de regeneração também. Repito, regeneração não é só amor e luz, é força também, é fortaleza, é ser firme no que você está fazendo, né? Ser firmeza não significa que você não tem amor, mas o amor, para poder se estabelecer, tem que ser firme, tem que ser forte. Eu me lembro do Paulo de Tarso falando de Jesus ali, que é esta força que entrou em mim, esta luz que me dá força para levar
os ideais de Jesus a todos. Tem que ter força para levar. Não basta só falar de amor como se fosse uma coisinha romântica. Não, tem que jogar isso aberto. Regeneração é também força para espalhar a consciência e expandir a consciência e, principalmente, vencer a si mesmo por dentro. Aqui, aí o Narashinha de novo, olha que linda essa imagem. E aqui, as reencarnações mais conhecidas dos avatares, o sétimo, que é Rama, está aqui, né? O Rama com a Sita, o Lakshmana e o Hanuman. Rama, que também é Hari. Olha aí, o Rama com o Hanuman. Príncipe Rama, o grande herói da cultura hindu. Ai, que fantástico. O Rama com a esposa Sita. Aí Rama, olha o que ele fez com o chakra, pessoal. Estendeu o chakra para cortar o demônio Ravana no meio. Então, chakra, roda de luz. Foi a partir daí que os hindus deram o nome ao centro de energia de chakras. Qual é a metáfora? Cercado pelas trevas, expande os chakras, expande a luz que as trevas se afastam. E eu tenho visto pessoas que estudam a parte espiritual e que não se envolvem na parte dos chakras. Isso é um erro. A parte dos chakras é vital, porque sem a pessoa saber vibrar a energia, ela fica com medo de um monte de coisa. Mas se ela está firme, tem luz, tem amor, sabedoria, ela consegue expandir a luz e ajuda os outros, inclusive com a luz dos seus chakras. Aí o oitavo avatar, Krishna, tá? Que é considerado o maior dos avatares, o mesmo amor que o cristão tem por Jesus, o hindu tem por Krishna na mesma equivalência. E não sou eu aqui que vou ficar comparando o mestre com o meu ego, né? Eu sei que esses caras são do bem e da luz, e eu não sei quem é melhor. Eu sei que todos eles são melhor do que eu e que vocês que estão assistindo. Então, para mim, se é Krishna tá bom, se é Buda, se é Jesus, o que importa é que seja alguém melhor do que eu, já tá ótimo pra caramba. Aí Krishna novamente, tá? Krishna e Arjuna no épico Mahabharata, onde a parte central é o Bhagavad Gita. Olha aqui Krishna como avatar de Vishnu, tá? Tá bem claro isso. Krishna e sua consorte Radha. Krishna, também chamado eterno companheiro pelos hindus. Aqui o Krishna Baby, vamos chamar assim. Olha aí o Krishna na infância. Muitos mitos são contados sobre o Krishna. Lembrando, Krishna também é Hari. Hari é regeneração. Olha aí. Imagens muito bonitas do Krishna, né? Aqui é um mito, uma outra história que se conta, de que havia num lago uma serpente enorme, com várias cabeças, que era um demônio em forma de serpente com muitas cabeças. E as pessoas não mergulhavam mais no lago, porque essas serpentes tinham matado algumas pessoas, arrastado para o fundo do lago. Ninguém mais entrava naquele lago. O Krishna chega e resolve nadar. E aí todo mundo fica preocupado, mas o Krishna, né, e o Krishna era um adolescente, tem um monstro aí dentro, ele vai te pegar. O Krishna falou assim, nada, e começa a nadar. De repente sai aquelas bocas das serpentes e sequestra o Krishna para o fundo do lago. E aí fica todo mundo preocupado, caramba, o Krishna rodou, a serpente pegou ele, né? De repente, a serpente emerge na superfície e Krishna, pisoteando as cabeças da serpente, matando de uma a uma. É um dos mitos em que ele teria matado um demônio. Por isso, Krishna é chamado também de Murari. Murari é destruidor do mal, matador de demônios. Então, tem alguns mantras que falam, ó, Krishna Murari, né? E algumas canções também, destruidor do mal. Olha, muitos mitos sobre isso, muitas imagens. Olha aí, o Krishna, Vishnu, Krishna matando o tal demônio com as cabeças da serpente. Olha aí, ó, a mesma coisa. Agora, uma coisa bacana. Uma vez, um Exu me disse o seguinte, numa saída do corpo. Ele falou assim, você gosta muito do Krishna. Aquele mito da serpente, das serpentes escuras e o Krishna por cima, tem um significado esotérico. Eu falei, qual que é? Ele falou o seguinte, a Kundalini, a energia que flui da base da coluna, ascensiona, ativa os chakras e expande a consciência, é um processo de evolução, não é de forçação de barra. Grandes mestres trabalhavam isso com amor e consciência. Não era uma brincadeirinha mística. Mas, ao longo da história, alguns estudantes espirituais caíram para o lado esquerdo da força e perverteram os ensinamentos espirituais em coisas das trevas. Todas as tradições falam nisso, né, pessoal? Então, ele me disse que alguns que manipulavam energia para cura e que bandearam para o lado das trevas usavam o potencial da energia agora contra a própria humanidade, que seria uma espécie de perversão
das energias. Então, como a Kundalini na Índia é representada por uma serpente aninhada na base da coluna e que vai subir como uma energia para expandir a consciência, né? E daí associarem isso com fogo serpentino, e Kundalini em sânscrito significa enroscada, lembrando o movimento serpentino, ascensional, então, que bandearam para o lado das trevas. Então, acho que deu uma pausinha aí, gente. Tá tudo certinho aí, pessoal? Me avisem aqui, porque deu acho que uma flutuação aqui Foi na um conexão. eco, mas tá tudo bem, pode Deu um seguir. eco, tá bom. Então, a Kundalini é representada como expansão de uma serpente energética, que é uma metáfora, não tem serpente nenhuma na base da coluna, é uma metáfora yogi, né? Então, se dizia que quando o estudante espiritual pervertia as energias, ele jogava a Kundalini dele para o lado escuro da força. Isso era representado como uma serpente escura ou uma serpente com várias cabeças que vinha fluindo por dentro da coluna e emanando pelo chakra coronário, que era o lago. Então, esse Exu me explicou, fora do corpo, que essas serpentes escuras significam os pensamentos trevosos do homem, emanando como cabeças escuras pelo seu chakra coronário, daqueles que têm pensamentos trevosos. Krishna é o valor do céu que desce como a luz para erradicar esses pensamentos negativos. Cada cabeça é um pensamento negativo. E Krishna desce com a luz de Hari, que é Vishnu, regeneração, e tchum, espalha a luz e destrói o demônio. O demônio não era a cobra dentro de um lago, era o demônio da energia pervertida em nós, fluindo como cabeças escuras, que são os nossos pensamentos ruins, e que Krishna representa a luz que vem regenerar. Olha que metáfora muito bacana, né? E foi um Exu que me explicou isso. Aí o Krishna, flautista grande, né? Aí, ó. Aqui é importante. Krishna, quando criança e adolescente, era um pastor, né? Ele pastoreava ovelhas e gado na família dele. Então, ele ganhou o nome de Govinda ou Gopala, que significa pastor das almas ou pastor divino. Por exemplo, como é que um cristão fala de Jesus? Jesus, o meu pastor, né? O pastor espiritual. Na Índia, você pergunta, quem é o seu pastor? Vai te falar, meu pastor é Krishna. Pastor é Govinda ou Gopala, pastorzinho das almas, aquele que toca a flauta e leva todo mundo na direção da consciência cósmica. É muito bonito o conceito também. Krishna, novamente, repetindo, Krishna é Hari, Hari, regeneração. Aí, note que a imagem tem movimento, né? Tá muito bonita. Ó, aqui também, olha só os movimentos da imagem. Um amigo meu que montou esses PowerPoint para mim, o Vladimir. Aqui, uma coisa importante. Dentro da tradição hindu, ao longo das eras, se diz que Vishnu, por 9 vezes, teria descido como um avatar, ou seja, Hari teria descido para manifestar regeneração. A 10ª vez estaria por vir, já nos séculos à frente, e será uma encarnação chamada Kalki, o avatar de regeneração, gente. Olha que conceito. E o Kalki viria para destruir o mal finalmente. O Kalki viria num cavalo branco, é o avatar do cavalo branco. Isso aí, na verdade, me lembra o São Jorge, né? Aqui da cultura nossa ocidental. Então, seria o avatar do futuro que viria, olha só, para destruir as hostes do mal. Entenda hostes do mal como ignorância, guerra, miséria e toda a porcaria que o ser humano carrega por dentro. Kalki viria com uma espada do discernimento para decepar a cabeça da ignorância dos homens. Então, é um conceito futuro aqui, onde Hari, que é Vishnu, viria como avatar Kalki. Como vocês estão vendo, paralelos com o que vocês estão falando de regeneração, eu estou dando paralelos à moda hindu para vocês terem uma visão de conjunto, não somente a visão que todo mundo vem falando, mas uma visão oriental para acrescentar no conceito também, para a gente não ficar preso só numa abordagem só. E aí, novamente, o Kalki tem muitos desenhos, muitas abordagens sobre ele. Existe um personagem também na Índia chamado Narada. Muni é sábio, Narada Muni, ou seja, sábio Narada. Igual o Buda, que você fala Buda, o Sakyamuni. Sakya era o nome da casta onde ele nasceu, o nome de família, família dos Sakyas. Muni, sábio. Quando você fala Sakyamuni, o sábio que surgiu na família dos Sakyas. Aqui é o Narada Muni, um viajante interplanos. O Narada era um músico, inspirava os músicos
portanto, ele era considerado um Gandharva, e ele ia até o céu receber inspiração de Vishnu, depois descia até a terra para tocar a música dele e inspirar os homens. Olha só, está aí o Narada no céu, indo buscar Vishnu, que é Hari, e Vishnu orienta ele, ao chakra na mão, para que ele desça e transforme e regenere a humanidade através da música, da poesia e da arte. Isso aí também é legal, mas Narada não é considerado um avatar, não. Tá. E aqui, eu interrompi o compartilhamento, deixa eu sair daqui da imagem. Espera aí. Deixa eu fechar. E agora, pessoal, tá? Eu comecei às 21, já são 21h54, já quase uma hora falando. E aí eu abro para vocês fazerem perguntas agora, caso queiram, sobre a exposição que eu acabei de fazer. Aproveitem a chance, pergunte aí no que eu puder colaborar, respondendo para vocês. A minha finalidade aqui foi dar um toque oriental no conceito de regeneração, tá bom? Eu vou olhar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui no chat, no bate-papo, as perguntas que forem surgindo. Deixa eu Wagner, olhar aqui. Oi. a gente organizou as perguntas aqui no Então Zoom. vamos lá. Então, por favor, joga aí que eu vou Já respondendo. está aqui já tá aqui na lateral. Tem Já 8 está na lateral. perguntas. Peraí. Isso, pode Já está aqui. ficar à Está até vontade. numerada, facilita, né? Vamos lá. Isso. Primeira pergunta. Qual é a sua opinião sobre o livro de Urântia? Olha, eu li o livro e achei uma interpretação de uma cosmogonia parecida com a da Bíblia e outra cristã. É tipo assim, uma Bíblia New Age, vamos chamar assim. Não é que é ruim, mas é, na verdade, a repetição de um monte de conceitos. Eu olhei aquilo ali e achei que era uma amálgama de várias coisas e com um tom fundamentalista cristão muito grande. E isso foi pelo menos o que eu achei. Eu tenho uma edição aqui, eu peguei para olhar, mas eu tenho a visão universalista e ali a coisa pendia muito para a coisa judaico-cristã aqui com outra linguagem. Não é que é ruim, mas é mais do mesmo, pelo menos a minha opinião. 2. O livro Cartas de Cristo é verídico? Isso muita gente me pergunta. O que vocês podem fazer para filtrar o que vocês lerem, escutarem ou verem? E isso filtra tudo que eu estou falando aqui. Usa discernimento em tudo para filtrar. Se você pega um livro atribuído a uma fonte espiritual elevada, observe, o conteúdo é pertinente com a luz dessa fonte. O conteúdo é evolutivo, é expansivo, melhora a consciência de quem lê, melhora o caráter. É por aí que vocês devem ver. Porque, de repente, vai que foi Jesus que passou ali. Tá ótimo. Suponha que não fosse um ser de luz que parecia ele e a pessoa confundiu. Não importa, olha o conteúdo. Tá? O conteúdo é mais importante, a mensagem é mais importante que o mensageiro. O livro Carta de Cristo tem um monte de coisa linda lá. Se foi Jesus ou não, eu não sei. Eu sei que o conteúdo é bom. Uma vez me perguntaram se Jesus tinha tido um caso com a Maria Madalena mesmo. E aí eu falei para a pessoa assim, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se ele namorou ela ou não, porque eu estou prestando atenção no ensinamento. Agora, se ele pegou ela ou não, o problema dele, me interessa o ensinamento. Então, em relação à Carta de Cristo, melhorou você, ajudou você, os valores são legais, pega, não interessa a fonte, se foi Cristo ou não. Faça isso com tudo. Não fique preocupado com o autor, e sim com aquilo que está na sua frente. Filtra, vê se é do bem, se é da luz, se melhora o seu caráter. Não importa se foi Buda, Krishna, Jesus, o Pai Joaquim, o Exu, a Mãe Divina. Importa é o conteúdo, onde você deve buscar coisas boas que melhorem a você. O livro Carta de Cristo tem um conteúdo muito bom. 3. Teremos uma unicidade na religião no período de regeneração e prova? Nunca vai haver essa unicidade, porque o ser humano é diferente por temperamento, por cultura. Olha quantas culturas existem na Terra e seus parâmetros culturais e religiosos são diferentes. Então, o que a gente tem que buscar? Uma visão universalista. No meio da diversidade, a gente acha uma unidade, que é um meio comum a tudo, e somando a gente acha o um no meio do múltiplos, né? Ache unidade no meio da diversidade. Agora, a diversidade, ela cada vez vai existir, porque aqui na natureza da Terra, você tem tantas formas de vida diferentes. Você tem uma baleia, que é um cetáceo, você tem um aracnídeo, que é uma aranha, você tem um paquiderme, que é um elefante, tem um batráquio, que é um sapo, tem um ser humano. Formas de vida diferentes, um monte, neste planetinha que a gente vive. Transporta isso para o infinito e imagina a diversidade de formas e seres no universo. A natureza está chamando a gente
para a diversidade. A unidade não é que tudo seja padronizado como muita gente quer a nível religioso. Aí é fundamentalismo, que é outra história. É a unidade no meio da diversidade. No meio das diferenças, a gente acha o mesmo um em tudo. Eu posso ver um ser humano com a pele negra, branca, amarela ou vermelha. Todos são seres humanos. Então, quando eu olho, eu não vou ver a diversidade de cor de peles, mas o que cada um é. Cada um espírito encarnado aqui, vindo da mesma fonte. Não vai haver unicidade, vai haver diversidade na expansão da consciência. E buscando a unidade, no meio da diversidade, a gente acha equilíbrio. Unicidade é equilíbrio, não é só uma maneira de ver as coisas, não. 4. Tem uma curiosidade. Indianos têm um conhecimento muito vasto. Nada disso. Muito rico em termos de espiritualidade. Pergunto, por que tem tanta encarnação de siamês? O indiano de hoje, quem nasce na Índia é indiano. Quem segue o hinduísmo é hindu. Então, você pode ter um indiano que é católico, que é muçulmano, um indiano que é materialista. Agora, se ele é hindu, ele vai seguir o padrão do hinduísmo. E a Índia hoje tem 1.400.000.000 de pessoas, sendo que 70% da população, ou 60%, é hindu. Então, o que ocorre? A Índia de hoje tem bomba atômica. Não é a Índia da época dos Upanishads, dos Vedas, do Bhagavad Gita. A mesma coisa eu posso falar do Egito de hoje, que é muçulmano. Não estou falando do Egito de outrora, onde tinha sede estudos herméticos profundíssimos na antiguidade iniciática do Egito, ou depois da Grécia. Se eu falo da China, não é a China de hoje, né? Mas a China de 600 a.C., da época do Lao Tse, do Tao Te Ching, Xuang Tzu. O Tao Te Ching, um livraço que eu sou fã também. Então, hoje, essas civilizações que um dia no Oriente tiveram uma sabedoria perene, hoje elas estão cheias de problema quanto qualquer outra civilização ao longo das eras. Não acho você que vai chegar em Nova Delhi, Calcutá ou Bombaim, na Índia, chegar na rua e falar de chakras. O transeunte não vai falar disso com você. Agora, se você buscar um estudante de yoga, aí você vai conversar. Então, quando se fala da espiritualidade como estado de consciência, ela não é oriental ou ocidental, é consciência. Agora, a Índia de outrora tinha uma espiritualidade muito vasta que até hoje nós temos ecos, reverberações dessa espiritualidade, mas nunca como era. Então, chegando hoje na Índia, você não vai encontrar essa espiritualidade que um dia teve lá, a mesma coisa na China ou no Egito. Ficou um romantismo sobre a sabedoria do Oriente, mas era o Oriente antigo, não é o Oriente de hoje. Então, muita gente reencarna em vários lugares do Oriente, queimando o karma de algo do século XIX ou XVII, que já não era a época áurea da Índia. E não importa o país onde a pessoa nasça, se ela tiver que passar alguma coisa, ela vai passar, né? E daí por diante, não é questão de um país ou uma cultura. E a Índia já teve uma espiritualidade muito fantástica. E uma coisa importante para vocês, muitos daqueles estudantes espirituais do Oriente estão reencarnados no Ocidente, com cara de José, Maria, João e Marta. Um na área espírita, o outro na Umbanda, o outro na teosofia, o outro no ocultismo, sabe? O outro no cristianismo, cada um fazendo seu papel, com outra roupagem, outro nome, sem lembrar de outra vida, mas buscando algo melhor. Não fique preso à noção de país, Índia, China, Brasil. Isso tudo é uma ilusão. Somos o eterno, o espírito. Já rodamos num monte de lugares no Oriente e no Ocidente, não só da Terra, mas de outras vidas. E a gente está aqui agora. Busca consciência. Isso não é oriental ou ocidental. Não é passado ou presente. É o que a gente tem dentro da gente. E não precisa viajar para a Índia, nem para o Tibete, nem para Machu Picchu para ter espiritualidade. Porque não é uma viagem externa que vai te despertar. Agora, a viagem dentro de você para despertar a sua consciência, essa melhora você em tudo. Vamos lá. 5. Quais os melhores livros para iniciar os estudos aprofundados sobre o tema de hoje? Tem muitos livros legais. No tema que eu estou falando, a parte oriental, o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Esse é um clássico internacional, um livrão, divisor de águas, para quem quiser conhecer um pouco da espiritualidade baseada no hinduísmo, numa versão que o Yogananda adaptou para ocidentais nos Estados Unidos e que é um livro maravilhoso. Autobiografia de um Yogi, aonde o Yogananda cita a tradição da Kriya Yoga, os mestres Baba, de Lahiri Mahasaya, né? e Trailanga e tantos outros mestres incríveis da Kriya Yoga, inclusive a grande Mataji, a grande irmã do Babaji. Eu gosto muito da área da Kriya Yoga. O Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, é um livro que eu recomendo.
6. Wagner, você acredita na existência dos 3 ceifadores? Nunca acreditei. Meus amigos acreditam. Aqui a Gilda, a Mônica, eu não acredito. A história de ceifador, eu explico ela de outra forma. No imaginário popular, o que se imaginou sobre a morte? Que a morte viria para levar alguém e as pessoas transformaram a morte, que é apenas a passagem no final de uma encarnação, para outro plano. Transformaram a morte numa entidade. Hoje, quando alguém pensa na morte, pensa numa caveira com um capuz e uma foice. Criou-se uma entidade, uma ceifadora. Isso é uma coisa do imaginário popular. Misticamente, um monte de gente pegou a ideia de ceifadores, achando que são seres que vêm para ceifar um monte de gente, para passar para o lado de lá. Nós não precisamos de ceifador para morrer, gente. A gente morre porque a gente está encarnado. Tudo que está aqui vai embora um dia. O maior ceifador que eu conheço é a vida, porque tudo que nasce um dia morre. Nós já temos pena de morte na natureza, se chama nascimento. Tudo que nasce um dia morre. O maior ceifador que existe é a vida, porque encarnou, você vai desencarnar um dia. Essa é a minha opinião. Agora, entidades extrafísicas podem tomar esse aspecto cultural e se chamar de ceifadores, ou grupos aqui chamar. Eu não acho isso, mas é apenas a minha opinião. Tá? E outra, sabendo que não tem morte, não tem nada ceifado. É só a gente passar para outro plano. E ninguém deve ter medo de nada disso. A gente vai embora na hora que tiver que ir e nenhum de nós vai morrer. Qual o problema? Vamos lá. 7. Por que alguns sistemas confundem o chakra sexual com o chakra umbilical e chamam o chakra umbilical de chakra do plexo solar? Isso aí é uma ignorância danada. Vamos explicar. A primeira obra sobre chakras que saiu no mundo foi no século XVI. É o livro Sat Chakra Nirupana, que era um compêndio do Swami Purnananda, juntando tudo que se falava nas práticas yogis até então num compêndio. Até então não havia literatura, um livrão básico sobre chakras. Havia coisas esparsas, século XVI. Já no Ocidente, a primeira obra que saiu foi em 1918, mas também na Índia. Era um inglês que vivia lá. Na época, 1918, a Índia era colônia britânica. Ele se chamava John Woodruff e ele se apaixonou pela parte yogi, estudou o sânscrito e verteu essa obra Sat Chakra Nirupana, pegou trechos dela e verteu do sânscrito para o inglês na Índia e lançou o livro The Serpent Power, o fogo, o poder serpentino, falando da Kundalini dos chakras dentro do contexto do hinduísmo. Como o livro era de um inglês na Índia, os hindus nem consideraram, porque a Índia era colônia da Inglaterra e o inglês não era bem visto pelos hindus. E, ao mesmo tempo, como o livro era em inglês e saiu na Índia, na Inglaterra ninguém queria ler, porque o livro tinha saído lá na Índia. Então, esse livro passou meio que batido naquela época. Quando foi na década de 1920, o Charles Webster Leadbeater, da Sociedade Teosófica, parceiro ali da Annie Besant, um tempo na condução da Sociedade Teosófica, sendo que o Leadbeater era um grande clarividente, né? Ele então lançou o livro Os Chakras, na década de 1920. E ali ele compilava tudo que ele sabia sobre chakras por uma ótica ocultista e teosófica. Como ninguém conhecia o livro do John Woodruff lá na Índia, o livro do Leadbeater passou a ser considerado o primeiro em língua inglesa, aqui no Ocidente, que já vinha em língua inglesa na Índia anos antes. E aí, neste livro Chakras, Leadbeater, que era em inglês, bem britânico, era reverendo, era maçom e era teosofista, na hora que ele começa a descrever os chakras, pela clarividência que ele tem, ele foi pegando os nomes que tinha no sânscrito e convertendo numa nomenclatura que o inglês entendesse. Então, o chakra do topo da cabeça, o Sahasrara, o loto das 1000 pétalas, ele chamou de chakra coronário. Já é um nome adaptado para o inglês, tá? O chakra da coroa. O chakra frontal, Ajna, tá? O centro de comando, ele chamou de chakra frontal. O chakra Vishuddha, o purificador, em sânscrito, ele chamou de laríngeo. O chakra Anahat, o invicto, ele chamou de chakra cardíaco, que na verdade é cardiorrespiratório. O Manipura Chakra, no umbigo, ele chamou de chakra umbilical. E o chakra da base da coluna, ele chamou de básico, porque em sânscrito é Muladhara. Mula é base, Adhara é fundamento. Base e fundamento do equilíbrio do corpo. O problema é que o Leadbeater, quando foi descendo para explicar os chakras, quando chegou no baixo ventre, onde tem um chakra principal, ele teve medo de falar do chakra sexual, porque ele vivia na Inglaterra, recém-saída da época vitoriana, uma época muito conservadora, não se falava claramente
ali de sexualidade, ele sendo reverendo, recém-saído da época vitoriana. Então, no livro Chakras, ele fala assim, o chakra sexual ele não pode ser ativado só por um yogi. Sugiro para o ocidental estudarmos o chakra do baço, que é o chakra esplênico, em cima do baço, à esquerda do abdômen, porque baço em inglês é spleen. Daí ele chamou de chakra esplênico. Ele cortou o chakra sexual e botou o chakra esplênico no lugar. E aí o livro dele ficou assim, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico e base da coluna. O baixo ventre ele nem considerou. Foi aí que surgiu o mito da questão de trocar o chakra sexual. Posteriormente, o pessoal começou a confundir chakra sexual com chakra umbilical, por causa da confusão do Leadbeater, que é o que você perguntou aqui. E o chakra umbilical está em cima do umbigo. O povo da Índia foi o primeiro a criar um sistema de chakras que até hoje vigora como principal, inclusive a expressão chakra. Então, quando os mestres da Índia antiga, por clarividência, estavam classificando e mapeando o sistema de chakras, por clarividência, eles notaram que haviam 7 centros energéticos maiores do que outros, que ia do topo da cabeça à base da coluna, né? Então, eles ficaram intrigados. Por que esses 7 são maiores? Eles, então, aprofundando, perceberam que cada um dos chakras principais estava conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas, pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, eles passaram a considerar que chakra de primeira divisão, série A, era chakra que tivesse conexão com uma das glândulas. Como haviam 7 glândulas produtoras de hormônios, que são agentes que circulam dentro da corrente sanguínea para as funções do metabolismo, eles passaram a dizer chakra grande é chakra que tem conexão com as glândulas. Então, coronário com a pineal, frontal com a hipófise, laríngeo com a tiroide, cardíaco com o timo, umbilical com o pâncreas, o chakra geniturinário no baixo ventre associado às gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. E o chakra da base da coluna, que recebe energia da terra, ela sobe, pega os músculos intercostais e pega as glândulas suprarrenais em cima dos rins. Então, eles consideravam chakra grande tem conexão com o sistema endócrino. Por exemplo, chakra das mãos, não tem glândula, então não é um dos 7. Chakra dos pés, nádegas, fígado, baço, boca do estômago, pulmão, nenhum deles é um dos 7 principais, e sim chakras secundários com importância relativa, mas os 7 principais é a linha reta do alto da cabeça até a base da coluna, até o Leadbeater fazer a confusão, tirar o chakra sexual e botar o baço no lugar. Vocês podem olhar livros de espiritismo e de teosofia, coloca o baço e não fala do sexo, e baço em inglês é spleen, daí o nome esplênico. E a outra dúvida dela, plexo solar não é chakra, plexo solar é um conjunto de nervos na barriga atrás, perto da coluna, que enerva toda a parte abdominal, chamado pela medicina de subcérebro abdominal, centro nervoso importantíssimo. Então, o plexo solar é físico. Pegue o livro de anatomia, estude plexo solar, como se estuda num curso de medicina, onde não se fala de chakra. Plexo é físico. Como o plexo está no meio da barriga, qual é o chakra que regula a área da barriga? Chakra umbilical, que energiza tudo que está na área abdominal, inclusive o plexo solar. Agora, existem chakras secundários na barriga, baço à esquerda, fígado à direita, boca do estômago e um centro em cima do plexo solar. Todos eles secundários, dependentes do chakra umbilical, que é o chakra principal da região, porque é ele que está conectado com o pâncreas, que é a glândula da região. Então, plexo solar não é chakra, é físico. Agora, o chakra umbilical energiza todos os chakras da área abdominal, incluindo o centro energético em cima do plexo solar, que não é o chakra umbilical. Eu estou explicando isso bem didaticamente para a pessoa entender. Chakras é uma das minhas praias, eu conheço bem o tema, mas sempre chega um ou outro preso numa área só e acha que é só aquilo. Por isso, a visão de conjunto, ela liquida a dúvida, porque 99% das vezes vai mostrar um certo padrão. E o padrão oriental não fala do baço, nem do plexo solar, é chakra umbilical, que é chamado de Manipura, cidade das joias, a tradução. O que mais? Deixa eu ver aqui. 8. Tantra é uma prática positiva? O Tantra original, sim, que busca a evolução da consciência. Agora, quando chegaram as práticas yogis aqui, de tantrismo, muitas delas foram pervertidas para práticas pervertidas sexuais. E isto começou na própria Índia, com gurus e mestres que exploravam
sexualmente abusavam mesmo. A gente sabe que sempre ocorreu isso nas grandes religiões. A gente encontra aqui, às vezes, um escândalo católico, um padre pedófilo, que os próprios católicos não suportam. Está ali, mas a gente encontra isso dentro do budismo, encontra isso dentro do hinduísmo, encontra em várias áreas, que é o poder, que não é nem abuso sexual, abuso sobre a mente do outro, através da sexualidade. É o abuso de poder sobre o outro, que está vulnerável. Então, muita gente pegou o Tantra e começou a perverter para abuso sexual e começou a chamar de Tantra. Então, hoje, quando alguém fala de Tantra aqui no Ocidente, tem que olhar direitinho. Fala, é o Tantra original que desperta a consciência ou é o Tantra sexual que só fala em sexo como a única via de iluminação e tem sempre o guru ali com a discípula mais bonita? Aí já a coisa fica difícil. Então, primeiro, qual é o grupo de Tantra? Observe, filtra tudo. Se tiver alguma manipulação, não fique. E pega o original e os valores que despertam o seu caráter. Vamos lá. Davi Tiese, 9. A mesma luz de Buda é a luz de Jesus? Cara, a mesma luz para todos. Não é só para eles dois, é a mesma luz em tudo. O todo está em tudo. Grandes mestres, cada um deles tem sua maneira de ensinar. Você, na escola, você tem um professor de matemática, um de história, um de português. Você não vai ficar comparando os professores, falar um tem luz e o outro não tem. Você vai falar a luz deles é a educação, para todos eles. Então, é a mesma luz para todos, inclusive para mim, para você e para quem está assistindo. O todo está em tudo. Sabe aquela história? Deus está lá em cima e nós cá embaixo? Eu não consigo entender, porque se o todo está em tudo, se ele está em cima, ele também está embaixo. Se ele está à esquerda, ele está à direita. Se ele está dentro, ele está fora. E aí, hermeticamente, o que se falava antigamente nas iniciações? O todo está em tudo. Alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? E aí eu te digo, não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra o todo não teria sentido. Quando você fala o todo, você não quis deixar dúvida de que está em tudo. É a mesma luz para Buda, Jesus, Krishna, eu, você, o pai Joaquim, o materialista, o ateu, o católico, o hindu, o judeu. Para todos, é uma luz só permeando a tudo. Vamos lá. 12. Pode-se fazer uma reflexão sobre o Espírito Santo à luz do hinduísmo? Não, porque são culturas diferentes, mas se a gente quisesse aproximar, você tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então você teria Brahma, Vishnu e Shiva. Então muita gente tentou associar Vishnu com o conceito Espírito Santo, outros tentaram associar Shiva. Não tem como você fazer isso, porque são cosmogonias diferentes. Agora, se você pegar, por exemplo, a cosmogonia egípcia, Osíris, o pai, Horus, o filho, e Ísis, a mãe, aliás, foi uma cultura que botou uma mulher também no seu panteão de comando ali de divindades. Você poderia colocar o aspecto pai para Deus, o Horus, que é o filho, para Jesus, e a Ísis você colocaria para o Espírito Santo. Então, são coisas assim difíceis de compartilhar como cultura. Agora, no fundo, os ensinamentos que vêm é que são importantes. Se eles são da luz, não importa de onde eles vêm. Poderia falar sobre nossa memória ser perdida de uma encarnação para outra, que protege de traumas, mas que também tira o foco na resolução do karma adquirido? No mundo de regeneração isso vai mudar? Claro que não, Davi. Davi, esquecimento de vidas passadas ocorre por causa da limitação cerebral. O corpo que você viveu numa outra vida virou pó. Você está encaixado num outro equipamento que não tem cabedal suficiente para pegar do seu corpo mental a informação inteira e você lembrar de tudo. Isto ocorre no plano mental, não no plano físico. Mesmo que o mundo amanhã esteja melhor, o cérebro ainda está em desenvolvimento e nós todos também. Não é assim memória de vida passada, não. A gente está encaixado aqui na matéria para a experiência atual. Agora, alguns traumas podem ser oriundos da infância ou de vidas passadas. E, às vezes, a resolução disso está na memória, mas vai de caso a caso. A gente está aqui agora, às vezes não consegue nem lidar com a informação do dia a dia. Quantas vezes a gente está com a mente saturada e a gente fala assim, meu Deus, eu queria parar de pensar um pouco. Isso com a informação daqui, que já está deixando a pessoa estressada. Inclusive, teve um yogi que treinou durante anos para parar o pensamento. No dia que ele parou o pensamento, ele pensou assim, parei. E isso era um pensamento. Você não tem como parar o pensamento. E ele já satura demais a mente. Então, a lembrança de vida passada tem que ver se ela é útil para o processo encarnatório da pessoa. Senão, ela não vai lembrar. Não só aqui, em outros orbes também. A lembrança maior só existe em algum plano, sem tempo e sem espaço, com um corpo mental. Porque aí tudo é um contínuo só.
Aqui embaixo, a gente pode lembrar de outra vida. Eu lembro algumas, outros lembram. Às vezes alguém fala assim, ô Wagner, você acha mesmo que tem reencarnação? Cara, eu lembro, eu não estou com questão de teoria. E outra, esse conhecimento que eu estou passando para vocês aqui, eu não estudei nada disso, eu lembro de vidas na Índia. Como yogi, eu fazia aula de Vedanta, de sânscrito, de chakra, já em outras vidas. Vê, eu nunca estudei isso, eu lembro. De onde eu tirei esse conhecimento? Eu não fui para a Índia, não estudei nada. Então, quando precisa vir, vem. Mas fora isso, o momento presente é mais importante do que milhares de vidas anteriores. É aqui e agora a resolução. Quando você estiver em outra vida, será naquela. Presta atenção no aqui e agora. As pessoas que estão à sua volta, o mundo como é, a sociedade faz o seu melhor. Você está aqui para isso, eu também, todo mundo. Vidas passadas são relativas. Agora, o momento presente é o que a gente tem na nossa frente. E outra coisa, uma vez, eu estava num congresso de ufologia em Belo Horizonte e era um intervalo entre algumas palestras e tinha uma senhora com a filha dela, chegou perto do grupo de palestrantes e começou a encher o saco do pessoal. Pegou o pessoal ali na pausa e começou a encher o saco, falando de regeneração, de astro-chupão, de que a humanidade passaria pelo aquele separar o trigo do joio, que eu acho preconceituoso, quem é trigo, quem é joio e quem sou eu para julgar o outro. Não consigo conceber isso, não. É mero julgamento do ego de um, julgando a consciência e o nível do outro. Pelo menos é o que eu acho. E alguém fala assim, vai passar um astro e levar quem não tiver nível. Todos nós seríamos arrastados. Porque eu tenho visto um monte de gente egoísta para ser os outros vão ser arrastados. E a pessoa não, com um ego enorme, eu acho que se passar um astro, a Terra não fica pouquíssima gente. E não serão aqueles que vocês acham evoluídos. Mas o seu Joaquim, que mora numa comunidade, ajuda todo mundo, perdoa todo mundo e nem sabe o que é regeneração. Então, eu acho que a atitude, o caráter, a ajuda ao próximo, é o que mostra o nível de alguém, que seja uma ajuda, não para o outro ver, mas porque a pessoa sabe que aquilo é o correto no nível de consciência dela. E aí ela estava enchendo o saco, e aí eu cheguei perto, eu sou muito sacana, gente, e era uma fundamentalista, New Age, mística, tem um monte, assim, são fanáticos. Ela chegou e falou assim, Wagner, quando vier um mundo de regeneração, você vai ficar contente? Eu falei, para mim regeneração é estado de consciência, não é uma data. Não é à frente nem ontem, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu sou. E se eu busco melhorar, eu estou regenerando. Então, eu não estou preocupado com isso. E sim melhorar, porque aí semelhante atrai semelhante. Se eu tiver que ir para um lugar melhor, eu vou pela melhoria de dentro, não é porque alguém determinou de que eu estou em época de regeneração ou de provas. Pelo menos é a maneira que eu penso. E aí, ela ficou meio chocada com isso, falou assim, mas e se você for arrebatado para um planeta superior? Você gostaria de ir para um planeta superior, já regenerado, e deixar a humanidade ralando aqui? Eu falei assim, olha, eu só iria para um planeta superior se lá tivesse batata frita e sorvete, que eu adoro. Porque se eu for para um lugar que não tem batata frita nem sorvete, aquilo é um inferno. Aí eu prefiro ficar aqui na Terra mesmo. Ela ficou chocada. Eu falei, por quê? A senhora não gosta de batata frita? Eu falei de sacanagem, para cair a ficha para ela. E eu falei, por que a senhora está preocupada em se vai ser arrebatada para um outro planeta e não em ajudar o teu próximo aqui agora na Terra? E se a senhora reencarnou na Terra, tem algo a aprender aqui. E outra coisa, eu não vou ser abduzido para lugar nenhum superior. Eu estou muito bem aqui na Terra, fazendo o meu melhor. E é isso que vai determinar se eu vou para algum lugar ou não. Eu não estou preocupado com isso. A preocupação é, eu estou melhorando? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Se preocupem com isso. Não se preocupem com arrebatamento, asteroide. Você com a sua sintonia, eu estou pronto para desencarnar hoje, passar para outro plano, feliz como eu estou, porque eu vou ser lá fora o que eu sou aqui. Sabe, outra coisa, chega uma nave e fala assim, Wagner, eu vou te abduzir. Aí eu falo assim, deixa eu pegar uns CDs aqui, porque a viagem vai ser longa aí para o lugar onde você veio, né? Então deixa eu levar uma trilha sonora, deixa eu levar o meu iPod aqui com as músicas de rock progressivo que eu gosto. Aí ele fala assim, não pode escutar música na nave. Eu falei, mas quer dizer que a gente vai viajar quantos anos-luz? Um monte. Sem música, essa viagem vai ser um inferno. Mas ele falou, você não quer conhecer as estrelas? Conhecer as estrelas sem trilha sonora tá de sacanagem. Eu prefiro ficar na Terra com a trilha sonora. Escuta só esse Pink Floyd aqui. Eu imaginei outro dia uma brincadeira dessa, porque conhecer as estrelas sem música seria um inferno. Eu prefiro ficar na Terra com música. E aí alguém fala assim, mas lá a gente toca lira. Eu prefiro guitarra. Então, tudo é nível de consciência. Não fique preocupado se você vai para outro lugar, se você é joio, se você é trigo. Nem pense nisso. Agora, os outros vão estar pensando e te julgando.
pensa o melhor que você puder fazer a favor de si mesmo e dos outros. Olha, eu vou responder mais 2 perguntas, já são 10h23, tá? Senão eu vou ficar respondendo. O Davi está fazendo um monte de pergunta, né, gente? Eu acabo respondendo só para ele. Pode falar sobre a mediunidade do Roger Feraldi? Eu tenho alguns livros aqui que eu, inclusive, não aprofundei bastante. Eu não posso te dar uma resposta eu não gosto de dar uma resposta de algo que eu não aprofundei. Eu tenho aqui, eu estou esperando um tempo também para dar uma olhada, me parece ser bom, mas eu ainda não aprofundei. Então, tantos livros que eu tenho de tantas áreas, esse é um autor que eu ainda não pude aprofundar. Como tem outros que eu não aprofundei, por isso eu não posso responder para você, tá? E Samael Aunua escreveu algum livro que vale a pena ser lido? Sim, o Samael Aunua tem livro de mantras, eu tenho um monte aqui. Eu estudo de tudo. Eu tenho vários livros dele, a parte dele de mantras é espetacular. O conhecimento do Samael sobre plantas e energia da natureza é espetacular. Agora, ele tem vários livros que eu não gosto, voltado para a parte espiritual. Agora, a parte de mantras e de plantas eu gosto. Agora, tem um monte de gente da gnose que gosta. Então, estudemos de tudo, mente aberta, vamos filtrando, pegando o melhor de tudo, somando e tocando a bola. Era a última aqui. Então, cadê o pessoal aí que comanda tudo? Eu estou aqui obedecendo. Tá? Cadê alguém que está comandando aí a projeção de hoje? Aí apareça. Estou aqui. Cadê você? Estou aqui hoje, é só a minha voz, que eu não estou tão preparada quanto vocês para aparecer. Bom, terminei minha parte, respondi as perguntas. Pelo menos eu quis dar uma visão oriental para acrescentar, porque eu não tenho visto ninguém falar baseado nisso. Eu quis acrescentar ao que os outros palestrantes estão falando, os palestrantes ótimos de amanhã, e cada um com seu jeito, né? Filtra tudo, pessoal, que eu falei aqui. Só aceito o que passar pelo crivo da razão e do bom senso. E vamos ser mais felizes uns com os outros, dentro da gente também, principalmente se a gente gosta da espiritualidade. A gente está encarnado na Terra e pode estudar isso, mexer com isso, é uma bênção, porque deixa a gente muito feliz. Nenhum de nós morre. A gente está aqui só em mais uma encarnação, seja aqui ou outro planeta, nenhum de nós morre. Eu estou aqui, vou fazer o melhor, estou desencarnado, vou fazer o melhor, fui para outro lugar, vou fazer o melhor. Então já não interessa o lugar, nem a época. O importante é melhorar a consciência. É isso que eu acho que é regeneração, e que os hindus chamavam de Hari Om. Então, eu concluo aqui minha parte, tá, gente?